Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos ler um texto do livro do profeta Amós, capítulo 9, e vamos ler do versículo 11 até o 15. Amós 9, de 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão de mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é tempo de conserto, é tempo de mudanças profundas no meio do teu povo, e que através dessa palavra o Senhor possa tocar os corações daqueles que estão ouvindo presencialmente, daqueles que ouvirão através do vídeo. Não há impossíveis para ti, Senhor, em todas as tuas promessas. E nós te pedimos hoje, de um modo muito especial, conserto para os lares, consertos para os templos vivos, que são transportes da vida de Deus. Que a tua graça, Senhor, ela seja manifesta de um modo vivo, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Estamos todos em obras, do contrário nem estaríamos mais aqui. E rogamos a Ti que o Senhor venha falar conosco de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, assim como foi dito na oração, a palavra de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para que consertemos os nossos caminhos. E esse conserto é só entre nós e Deus. A gente não está aqui para apontar dificuldades, pecados, erros, tortuosidades de nenhum de nós, mas que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito de Deus, para que Ele venha com toda liberdade, usando os recursos que forem necessários para que haja mudanças efetivas na vida do povo de Deus. Muitas vezes nós temos uma postura na igreja e outra completamente diferente lá fora. Aí eu me lembrei da história de um garotinho que via o pai pregando, muito amoroso, muito bondoso com todas as pessoas e tal, e em casa era uma praga.
E o meninozinho disse, perguntaram a ele se ele queria pedir oração. Ele disse que queria. Eu queria morar aqui na igreja, porque aqui o meu pai é muito carinhoso. E esse relato é um relato real, serve para todos nós. E eu repito, estamos todos em obras. O texto que nós lemos, ele é o desfecho da profecia de Amós. O livro todo fala do juízo de Deus sobre a nação impenitente. A profecia encerra com uma nota de esperança para todos os arrependidos de todas as épocas. E isso mostra aos leitores que o Senhor é o Deus de misericórdia e Pai de toda consolação para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. O Senhor, ratificando essa palavra através do profeta Isaías 57:15, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E eu quero repetir mais uma vez: o Senhor sonda mentes e corações e se compadece dos que se quebrantam verdadeiramente em sua presença. Quantas atitudes, quantas decisões, quantas inclinações usadas por nós de uma maneira geral, sem buscar a direção de Deus. Será que aquela última decisão tomada por nós, tomada por você, por mim, nós investimos tempo em oração, pedindo que o Senhor desse direção, ou simplesmente resolvemos fazer do nosso jeito e depois querer que Deus abençoe? O Senhor dera ao profeta Amós uma visão dos seus juízos com vistas à correção do seu povo, que era a nação do norte naqueles dias. Aquela nação tornou-se reprovável por suas obras malignas. O Senhor repreende ali a arrogância, a falta de submissão às autoridades constituídas, a prepotência, a idolatria, a prostituição, tanto física quanto espiritual, e sobretudo a jactância pela prosperidade material nos dias do infiel rei Jeroboão II. Essa prosperidade ou aquela prosperidade fez que o povo relaxasse a sua dependência e compromisso com o Senhor. Em todas as épocas o Senhor levantou profetas para chamar a atenção do seu povo ao arrependimento e voltar-se para Ele. A palavra lida, ela tem aplicação final a dias vindouros, por ocasião da segunda vinda do Cristo, quando Ele virá para restaurar seu povo e buscar o seu Israel espiritual, formado de judeus e gentios convertidos de todas as épocas. Tem faltado, sim, busca real da presença de Deus. O Senhor é aquele que sabe aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Todos nós somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos e anjos caídos.
que são a grande torcida contra, para nos derrubar da nossa posição em Cristo. Entendemos aqui que o Senhor está preparando a sua noiva para subir. Em Atos 3, 19 e 20, o Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. O texto nos aponta 3 promessas de Deus para o seu povo arrependido, que nós não podemos perder de vista. Primeira promessa: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Essa promessa aplica-se à segunda vinda de Cristo, quando Ele levantará e reunirá a linhagem caída de Davi, Israel e Judá. Há também uma aplicação para as nossas próprias vidas, como o Israel espiritual de Deus. O Senhor quer levantar os caídos, física, emocional e espiritualmente, no meio do seu povo. Mas para que isso aconteça efetivamente, é necessário arrependimento sincero de coração, confissão de pecados, abandono de pecados. O verbo aqui é levantar. Só pode ser levantado aquilo que está caído. E há muitos caídos em nosso meio. Mesmo dentre os frequentadores das igrejas, o Senhor deseja reerguer cada um de nós, ainda hoje. O Senhor é o Deus de misericórdia e quer ver seu povo de pé em sua presença, e jamais aplica um juízo sem conceder muitas chances de arrependimento e mudanças de vida. O abatimento e o jugo de opressão têm sido armas eficazes nas mãos do adversário em todas as épocas, com o fim de derrubar o povo de sua posição em Deus. Que possamos estar atentos a essas investidas. Vários instrumentos do maligno têm sido usados para nos abater, muitas vezes dentro das nossas próprias famílias. E mais uma vez eu quero repetir: o Senhor é aquele que conhece a profundidade dos nossos corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor conhece o nascedouro dessas palavras, que é a nossa interioridade, o nosso coração. A segunda promessa, ele diz: repararei as suas brechas e levantando de suas ruínas. A palavra hoje é para cada um de nós. Ninguém está fora do espectro de ação da palavra de hoje. A palavra é para todos. Tem sido o desejo de Deus em todos os momentos da história reparar, fazer os consertos na vida do seu povo. Todas as brechas precisam ser tapadas, para que o diabo não tenha nenhuma legalidade, nem alcance vantagem em nosso meio. Reparar as brechas também fala de santificação, de abandono das práticas e inclinações malignas. Só assim poderá haver reconstrução daquilo que foi danificado pelo pecado. Há 3 inimigos do cristão que nós não podemos perder de vista em nenhum momento: o mundo, o diabo e a carne. Sabe qual é o pior?
a carne. O diabo e o mundo trabalham sob demanda. Ele vai providenciar aquilo que a nossa carne clama, deseja. E nós acabamos dando a deixa para que o coisa ruim, junto com o mundo, providencie aquilo que nos fará cair. O povo de Deus, mais do que em qualquer outra época, precisa acordar. O Senhor deseja restaurar esse tabernáculo como nos dias da antiguidade. Ele tem um projeto original tanto para Israel, nação, quanto para o seu povo arrependido de todos os tempos. E o Senhor se recusa a nos deixar da mesma maneira que nos encontrou. No tabernáculo original, tudo tinha um lugar determinado e cuidadosamente planejado por Deus. É assim que Ele quer fazer com cada um de nós hoje. Eu tenho lidado muito com muitas situações de decisões no meio do povo de Deus, decisões tomadas, movidas pela carne, e depois essas pessoas querem que Deus respalde, que Ele assine embaixo, em coisas que são frontalmente contrárias à vontade do Senhor. Restaurar é devolver a aparência original, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, com cada um de nós. Claro que essa promessa tem aplicação completa e total na segunda vinda do Cristo, mas se aplica também a nós, seus filhos, nos dias de hoje, sobretudo os caídos e abatidos de espírito. Qual o resultado dessa reparação e dessa restauração do tabernáculo caído de Davi? O primeiro resultado: alcançaremos e tomaremos posse da herança do Senhor em todas as nações. Precisamos deixar de lado as encrencas particulares e buscar os perdidos, aqueles que precisam ouvir sobre Cristo. As igrejas contemporâneas estão mais empenhadas em aumentar o tamanho dos templos e de suas instalações do que mesmo em alcançar os perdidos. Todos nós estamos engajados no ID, e a estratégia é aquela usada na igreja primitiva. A dona de casa alcança a dona de casa, o empresário alcança o empresário, o estudante seus colegas e assim por diante. Por isso, não podemos nos fechar em guetos. Não precisamos de títulos para fazer a obra de Deus. Basta obedecer ao ID. Que sejamos colocados como instrumentos vivos para que a obra de Deus seja feita. Como é que os seus funcionários, como é que as pessoas que estão à sua volta, como é que essas pessoas descreveriam você, ou nos descreveriam? Isso é importante demais. O segundo resultado: quando nos dispomos para Deus, como na igreja primitiva, as coisas começam a acontecer e a fluir sem detenção. Quando a unidade é estabelecida entre os santos, não há crítica, não há competição, há cooperação. O Senhor Jesus disse em Mateus 12:30: quem comigo não ajunta, espalha. Que sejamos ajuntadores benditos e cooperadores despretensiosos, em nome de Jesus. Ouçamos a palavra de Deus. Deixemos que essa palavra seja geradora de vida. Mas antes de pregar, viva ou vivamos essa palavra. Do contrário, seremos grandes farsas como cristãos.
E aí vem o terceiro ponto. Pela disponibilidade do povo para Deus, Ele mudará a sua sorte, reedificando tudo que for assolado. Quando priorizamos Deus verdadeiramente, Ele começa a mover-se em nossa direção. Onde você estiver, será um campo missionário. O Senhor irá usá-lo no seu trabalho, nas fábricas, nas faculdades, nos escritórios, no campo, na cidade, em qualquer lugar. Antes de levar as pessoas para a igreja, leve-as para Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo e faz toda a diferença em nossas vidas, porque Ele transforma a nossa história, muda os velhos paradigmas arraigados em nós por causa de nossa natureza pecaminosa. A carne não se converte, ela precisa ser domada pelo Espírito de Deus e pela palavra que tem sido pregada. Em quarto lugar, o Senhor é aquele que estabelecerá e honrará o seu povo para sempre. O grande propósito da palavra de hoje é que nos deixemos ministrar nessa restauração proposta pelo Espírito de Deus no dia de hoje. E ninguém está fora do espectro dessa ação de Deus. Todos nós. Se ainda estamos aqui, ainda estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Doidinha para ficar pronta estou eu. Isso é sério demais. Muitas vezes aqueles que têm críticas ferozes em relação aos irmãos adotam essa postura para tirar a atenção de si mesmo para os outros. O desejo do nosso coração é que sejamos poderosamente transformados pelo Espírito de Deus. Há situações que há uma necessidade vital de uma demolição da velha estrutura espiritual, para que haja uma reconstrução da parte de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado, pode doer. Situações dentro das famílias que precisam de uma demolição, e o Senhor é especialista em demolir velhas estruturas, velhos edifícios construídos fora do prumo de Deus. Temos uma cidadania celestial. E essa cidadania precisa de credencial. A credencial estabelecida por Deus para os celestianos, acabei de inventar essa palavra, é o testemunho de um amor intenso uns pelos outros. O Senhor deseja nos restabelecer em honra, e Ele assim o fará, mas não, repito, sem antes testemunharmos positivamente. Que ao sairmos daqui nós possamos ter uma audiência particular com o Espírito de Deus e nos colocar à mercê dele, perguntando: Senhor, o que é que o Senhor me ordena a transformar na minha própria vida? E eu tenho certeza que Ele abrirá os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que Ele deseja ministrar para nós. O que não
nós aprendemos nessa breve meditação de hoje? O Senhor deseja nos levantar, reparar tudo que foi danificado pelo pecado e restaurar a nossa vida, devolvendo-nos a essência e aparência original planejada por Deus. Seremos os instrumentos dele para alcançar e tomar posse de sua herança em todas as nações. O segredo do nosso sucesso é nos dispor para Deus, sobretudo através das autoridades constituídas por ele sobre nós. Todo espírito de rebelião é demoníaco. Quando nos dispomos assim para ele em humildade, ele muda a nossa sorte e seremos restabelecidos em honra para testemunho dos que nos rodeiam e para louvor da glória de Deus. Amém? Que o Senhor, ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje. Que o dia de hoje seja um marco, uma nova oportunidade de sairmos do estado em que estamos e permitirmos que o Espírito de Deus faça as transformações necessárias. E eu repito, cuidado, pode doer. Amém?